lot of shit. Bom começo com nossos convidados. Estamos muito felizes dessa atividade que estamos organizando no Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vou falar um pouquinho em português e traduzo rapidamente para o inglês e de volta até que comece de fato nossa live. So, welcome to everybody. We are very happy to organize this event, Black Lives Matter in Schools Across the Americas, organized by the Center of Philosophy and Childhood of the State University of Rio de Janeiro. So, welcome everybody. We are very happy to host here Ismael Jimenez from Philadelphia, Jason Wozniak, also from Philadelphia, Renato Nogueira from the Rural Federal University of Rio de Janeiro, and Valéria Araújo from New York, and Tamara, who will be soon joining us, also from Philadelphia. Jason and Valéria will take care of the translation. Jason from Portuguese to English and Valéria from English to Portuguese. Entonces damos as boas-vindas ao professor Ismael Jimenez de Filadélfia, ao professor Jason Wozniak, também de Filadélfia, a Renato Nogueira, da Universidade Federal Rural de Rio de Janeiro, e a Valéria Araújo, de Nova York. E aqui a pouquinho se incorpora Tamara, de Filadélfia, e Jason e Valéria vão cuidar da tradução, Jason do português para o inglês e Valéria do inglês para o português. Vou ceder rapidamente a palavra para o Jason e ele vai apresentar a atividade, os palestrantes, e tomara que tenhamos uma sessão que seja produtiva e que nos faça refletir e também agir sobre o mundo que é o nosso e que precisa muito de nosso pensamento e de nossa ação. So I'm going to pass the word to Jason Wozniak, who is going to introduce the activity, to present how we are going to work. And we are very happy to host this activity, and I hope that we enjoy a very meaningful thinking activity and also very meaningful in terms of action, because we really live a time where there's a lot we need to think and a lot we need to act. And Tamara is already here with us, so I'm very happy to introduce Tamara Dela Anderson. Welcome, Tamara. We are very happy to have you among us. And very soon Jason is going to introduce the activity. Então, estamos muito felizes também que a Tamara Anderson, de Filadélfia, esteja conosco, e agora o Jason Wozniak vai apresentar e conduzir a atividade. Bom, so I will speak in Portuguese first, and then I will speak in English, or I will try to speak in Portuguese, as em primeiro lugar, muito obrigado para essa oportunidade para conversar com vocês e todo mundo. E eu queria notar que o grande David, um querido pequenininho, que eu tenho muita saudade de você, David. Eu recebi notícia que David está assistindo, então. David, estou contigo. No, I was just saying that I'm very thrilled to be here with all of these great people. And I was especially happy that I just received a text that a little boy that I know, David, is watching, and I wanted to send him a big kiss. And I have so many fond memories. I miss him so much. So, David, valeu, cara. Now I don't remember what I was going to say. So, queria notar a presença de todo mundo nesse momento que é super importante. Ter essas conversas. E Tamara, Maya, can you mute Tamara if you're... Maya, could you come and get my the charger in the other room, please?
Sorry. So I was just saying that we're at a moment where this type of conversation, international conversation about anti-Black violence and police brutality is extremely important. And so this is hopefully the first conversation amongst many that we will have. Queria fazer uma nota muito breve sobre a interpretação e a tradução que a Valéria e eu vai tentar fazer. Obviamente, eu não falo português perfeitamente, mas a gente vai tentar traduzir o nível melhor possível. E queria notar também algumas coisas sobre a linguagem. So I'm just saying that Valéria and I will be translating, but I would really beg your patience and in the translation and in the interpretation, because this is obviously very difficult to translate this type of work. I'm not, an expert in that work. Valéria is much better than I am, but we'll do our best. And so if things need to be clarified, please ask during the question and answer. And I want to make one note about language and concepts and terms. Então, queria notar muito rapidinho uma nota sobre as palavras e conceitos, porque provavelmente Ismael e Tamara vão usar palavras e conceitos que talvez não usam no Brasil. Ou seja, eu não sei, na verdade, mas às vezes aqui nos Estados Unidos falamos people of color, e a tradução seria pessoas de cor. Eu não sei se a galera fala assim em Brasil, e também eu acho que é bem interessante problematizar esses termos e por que usamos esses conceitos, essas palavras assim. Porque sabemos que a linguagem tem uma relação com epistemologia, tem uma relação com ontologia, e também a linguagem pode ser um dispositivo, uma arma do opressor, ou também pode ser um dispositivo e arma da libertação. Então, é interessante ter alguns debates sobre que termos deveremos usar e quando e onde. So I was just saying that, just a quick note about language and terms, and I use the term people of color as an example, which we often use here in the United States, but it might not be, or sometimes it might be, used in Brazil. And I was saying that it's actually really important to have discussions about what terms we're using, how we're using them, why we're using them, where we're using them, especially because we know that there's a relation between language and the terms we use and epistemology, or knowledge production, ontology, ways of being. Also, the terms that we use are apparatuses or weapons of the oppressor, but they can also be weapons or apparatuses of liberators and liberation. So yeah, this idea that Ismael just put in the chat, which is never neutral. A linguagem nunca é neutral. É bem interessante pensar sobre isso. Então, vamos lá. E eu acho que Tamara está com alguns problemas tecnológicos, mas ela vai vir quando ela puder. E a gente vai começar com Ismael. E depois, agora vamos ver se Tamara. Tamara, can you hear me? So are you good? Yes, I'm good. All right. Like StreamYard only works with like your laptop. Like your iPad is not your friend. So when I saw it was trying to take me to StreamYard, I said, uh-oh, let me go get my laptop. So I switched to a laptop. Okay. So I was just doing a brief introduction, but now we're actually going to turn it over to you. Então, a gente vai ter Tamara falar primeiro, Ismael segundo e depois Renato. E aí deixamos tempo para uma conversa depois. Tamara Anderson is from Philadelphia, the Racial Justice Organizing Group, Melanated Educators, and a dear friend that I've had the pleasure to know here. Então, Tamara é membro e uma das pessoas que fundou grupo sobre a justiça racial e particularmente foi muito importante no movimento do Black Lives Matter nas escolas.
e uma pessoa que mora em Filadélfia, e eu tenho um grande prazer de conhecer como uma amiga. And Tamara was going to start off with a song. E Tamara iria cantar uma música para começar esse encontro. Então, Tamara, can you say something about the song you were going to sing? Yes. So at first, I was going to sing this song that I use a lot when I do this kind of play sometimes at schools. That's basically it's like history through music. And when I get to the section about Emmett Till and about his story and what happened to him, I end the section that connects Emmett Till to the civil rights, to the bus boycott specifically. When I'm talking about that in schools, I sing this particular song. So, right, it's called I'll Fly Away. So it is a spiritual that is often sang at funerals, but for me, it signifies like the idea of flying and the bird. It signifies what comes after death. Like if your death means something, then this is kind of what it is. Okay, we gotta try and translate some of that. So, Valéria, Oi. Desculpa. Tamara ela disse que ela vai cantar uma música, né? Que ela costuma cantar nessa peça que ela faz na escola sobre. Jason, pode me ajudar com isso? Sobre Emmett Till, que foi parte do movimento negro aqui. Que significa para ela essa ideia de voo, da liberdade, e pássaro. Depois da morte. Depois da morte. Bom, gente, você me ajuda com essa, por favor. Não, eu acho que tá bom. Então, essa música significa, faz parte da resistência e também que é uma música que captura a importância da música nos movimentos e que também que as pessoas talvez morrem, mas com a música sempre está com nós na luta. Então, Tamara, do you want to go for it? Desculpa, porque eu não pude ouvir, porque na hora que você estava falando e deu um problema técnico aqui, essa última parte eu não consegui ouvir. Obrigada. Claro. Okay, Tamara, do you want to go for it? Some glad morning when this life is over, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away to glory. Fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. Fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away.
Thank Nossa, you. que lindo. Maravilhoso. All right, my friend. You're up. If you could remember to pause after every couple sentences, that would be super helpful. Então, agora Tamara vai falar. Valeu, foi muito linda essa música. So, in talking about like Black Lives Matter and the Black Lives Matter Week of Action, I think sometimes it's really important, especially now that everything is kind of coming to a head, so to speak, right? Everything is being exposed. The real dirty things that I feel like Black people have always known existed is now percolating to the surface due to social media, due to cell phones, due to just kind of like street journalism, that these truths are coming out. And so I always think it was really important when we started this work that it was housed in something that spoke to that it was housed in something that had kind of not universal, but kind of like, what does this movement mean type of thing. And so I would be remiss to not talk about the Black Lives Matter Global Network 13 Guiding Principles that came out in 2016, which are often overlooked, but I do believe it's interesting that they were written a couple years after Trayvon Martin, and they were specifically kind of written, I think, to provide focus. And it is something, so these 13 guiding principles, examples of those are restorative. Let's translate a little bit. Let's interpret a little bit. Thank you. Então, falar sobre o Black Lives Matter nesse momento é super importante, ainda mais porque várias coisas vieram à superfície, né? Várias coisas que durante muito tempo, na verdade, não estava muito exposto na mídia, e hoje está aparecendo na social media e principalmente a partir de 2016, depois da morte de Trayvon, né, isso provocou a gente no sentido de falar mais sobre a vida de negros importa. E também que Tamara falou que é importante situar o trabalho de Black Lives Matter nas escolas, no sistema, no sentido global, em que o movimento de Black Lives Matter tem 13 princípios. Então, ela vai falar um pouco sobre esses 13 princípios. Thank you, Tamara. And some of those are like restorative justice. The ones that stick out to me the most are restorative justice, collective value, Black families, intergenerational, globalism, which then shows like why this work is important across, not just across the US, but across other countries that are dealing with similar problems. Black women, queer and trans affirming. And it literally creates this important blueprint that's really important to have, and to really highlight and focus that it's not just these individual groups, it's not just separating you into several groups, it's respecting the unique things that each of these groups within like the Black and Brown community need, right? Because I think a lot of times we are treated like a monolith, like we're just one
thing when we are many things, and that many things require a nuanced approach to really talking about racial and social justice. Ok. Então, esses três princípios principais são justiça restaurativa, empatia, engajamento com amor, diversidade, globalização, valor coletivo, afirmativa queer, afirmativa trans, intergeração, famílias negras, vilas negras, homens, mulheres negras. Último. Não, e também ela falou que é importante que dentro do movimento do Black Lives Matter tem diferenças que precisamos reconhecer. Ou seja, não é um movimento monolítico, e tem diferenças, então demanda uma análise que dá respeito a essas diferenças dentro do próprio movimento, que é um movimento contra a violência contra a população, o povo negro no mundo inteiro, não somente nos Estados Unidos, mas tem esse lado, essa luta é global. Ok, Tamara? So then the question is, how does this, why is this work not just important in Philadelphia, but important to highlight the atrocities that continue to happen as a result of colonization and white supremacy across the country, right? Okay. Go on. Então, a pergunta é essa, né? Como esse trabalho é importante, na verdade, não somente em Filadélfia, né? Mas em outras partes do mundo, onde a gente continua a ver a execução causada pela colonização, né? Dos países, dos povos. E do ideologia que o branco é superior, white supremacy. Quando a gente chama de supremacia branca. Okay. And I think that the answer is not one thing, but one of the main things that has to happen is you have to have a direct approach to the question. And what I mean by a direct approach to the question is not just this understanding of what race and the concept of race and the ideology of race, like what that has done. It also has to be a bigger conversation to talk about the willingness of those in power. So it's either we take power, which is always my favorite thing, right? So you take power or you wait for them to relinquish power, right? And if you wait for them to relinquish power, which is what we have been doing forever, you will be waiting for nothing. Because what would it benefit for them to get rid of the very power structure that has benefit those that are in power? Why would you make those changes? Então, esse trabalho, na verdade, essa questão, ela não pode ser somente uma questão vaga quando a gente fala sobre racismo, mas ela precisa ser uma conversa profunda, né, com ação, né, dessas mudanças da estrutura de poder, da questão de como que a gente espera que esses grupos de poder, né, abra mão do seu poder, ou a gente, na verdade, trabalha com uma ação, né? Porque qual é o benefício desses grupos em dar, né, esse poder, abrir mão, quer dizer, seria abrir mão desse poder. Sim, e ela falou que também a necessidade é tomar poder.
que se ficamos esperando para eles abrir mão, vamos, o povo vai ficar esperando até sempre. And so this is so like one of like the final things. One of the things I want to say about that is that then it's more important than just the week itself or just the work that we do. Like this work is like, it's kind of life and death right now, right? There are literally bodies piling up as we're trying to get people to pay attention to why it's important. Why is it important not to have the police? Why is it important to have more mental health services? Why is it important for people to speak and live with an anti-racist lens? Why is it important for you to treat people with basic human dignity? The problem is that because, especially here I can speak especially here in the US, is that one big problem is we continue to erase history. So by erasing certain parts of history and by making it inaccessible, or even worse, simply just not speaking about it, you finally get to a point where you think, oh, the needle is going to move. Change is going to happen because this is so much different than it was before when we had these same conversations. You literally have a group of people walking around who have no idea just how repetitive these conversations are. And that to me is like a little bit of a concern. That's where I worry that we don't think that now is the time to really take this a whole step further than what we have done in the past, because some of these things have already been done. Então, a da importância do trabalho é muito uma questão de vida ou morte, né? Porque a gente vê, na verdade, corpos sendo executados, né? Então, por isso é importante por isso que a gente precisa enfatizar a questão da importância da população ter garantida o princípio básico, né, de ser humano, a questão da saúde mental, que é mesmo? Sim, também ela estava... Valéria, você pode botar mute quando eu estou falando, eu faço. Tá. E ela estava falando que a importância desse trabalho dentro das escolas agora, podemos dizer, é mais importante que nunca. E ela falou também isso porque já vivimos muitas lutas. E já aconteceu vários movimentos, mas ainda continua repetindo a violência contra o povo negro, ok? Então, por isso, em algum sentido, pode dizer que a luta dentro da escola, que Tamara e Ismael e outros estão fazendo, tem uma relevância mais alta ainda, porque já tem essa repetição. Então, Tamara estava falando que está meio preocupada que se não tomamos esse momento agora, quando vamos mudar, sinceramente, as estruturas e o poder? And that's all I want to say for right now. I actually would like to roll it over to Ismael, actually, to kind of jump in there, to kind of talk about not just the work that's been done, but like the frustration in the work that continues to be done, and the frustration in like, what does that mean moving forward? Tá. Tamara disse que agora ela vai parar um pouco aqui e ouvir um pouco Ismael sobre falar um pouco sobre o trabalho e um pouco sobre as frustrações desse trabalho e a importância de continuar esse trabalho, de seguir adiante. You're up, my friend Ismael.
I didn't know if I should introduce. Hello, my name is Ismael Jimenez. I'm a teacher in Philadelphia. I teach African American history, and helped plan Black Lives Matter Week and do racial equity work with other organizations across the city. Ok. Meu nome é Ismael, eu sou professor de escola na Filadélfia. Eu sou professor de história, né? E eu ajudo a organizar a semana de ação de Black Lives Matter nas escolas, junto com outras instituições e organizações de Filadélfia. Mm-hmm. And first, I want to acknowledge that, America is an empire, of course, but also part of that empire's need is to maintain mythology. And there's a lot of mythology within our society that blinds people to actually what's going on, not only in our society, but in other countries that actually have similar issues going on. Primeiro, eu gostaria de reconhecer que a América, né, é um império, né, e enquanto o império de alguma forma, né, impõe algumas metodologias, né, apresenta algumas metodologias, mitologias do que está acontecendo com relação a vários aspectos, tanto nos Estados Unidos quanto em outras partes do mundo. So as a result, unfortunately, in our society, a lot of people, and we put up leaders that even supposed to represent so-called left interests within American society, even though I would say there is no real left like that in American society with any really political power whatsoever. But we have reduced politics into just supporting people that tell us the only crime that has been done is that we don't benefit from the robbery that this society engages in internationally, but also in its domestic, racialized, exploited ghettos for a long time now. Tá. Jay, eu vou precisar da sua ajuda porque teve um momento que cortou, eu não ouvi muito bem, desculpa. Não, então, ele estava falando que aqui, nos Estados Unidos, tem um problema muito sério em que as pessoas, os políticos, que mesmo seja negro ou negra, em alguma forma está complícito no sistema que é um sistema de exploitação e que elas às vezes não querem botar em questão o sistema, a estrutura total, e o máximo que faz e falam que nós estamos recebendo os benefícios desse sistema de exploitação e injusto, não? Então, Ismael está dando nota, eu acho, do fato que os problemas são estruturais, mas raramente vamos até a raiz do problema. Tá, só uma coisa, a questão da exploração, né? Que você está falando. And I would just say that all these kind of issues, I would say, stem from the same root. And I'm sure some of this is existing in Brazil with some of the things that folks there are dealing with in the sense of dealing with historical patterns of structural and institution exclusion of Black people, Afro-Brazilians, and other indigenous folks. And that also is how America rolls. So instead of actually being honest about our past, being honest about how the society and the economic system and the global power structure actually operates from kind of similar mechanisms derived from the initial capture of our ancestors and enslavement. I really just, the conversation never seems to get past that. So things like Black Lives Matter Week, things like this, the activism that we do around the city tries to bring that to the forefront. Tá. Então, ele está falando todas essas questões, na verdade, né? Elas também são questões existentes
existente não só nos Estados Unidos, mas ele acredita que da mesma forma no Brasil, e que como lidar com a exclusão, com a exploração, com a exclusão institucional. Então ele diz que essa discussão, na verdade, ela acaba sendo uma discussão que ela fica no plano assim, mais superficial, né? E que esse trabalho deles, na verdade, né, dessa ação do Black Lives Matter nas escolas, tem o objetivo exatamente de aprofundar mesmo essas questões, né? Trazer o que está... aprofundar essas questões, trazer o que está à tona e não ficar nessa discussão mais superficial. E particularmente falou também que é importante falar sobre os motivos e as brutalidades da escravidão. Que tem muito a ver com essa estrutura que fica na base da exploração. Uhum. And I think this is what is so wonderful about conversations like this internationally, especially, with Brazil having a long legacy of enslaving most Africans outside of Africa than America even got close to. And I always ask my students, do you know any Black people that speak Portuguese? And they're like, no. Well, did you know the largest Black population outside of Africa is in Brazil? Então, ele está falando sobre essa importância de fazer essa conversa, né, e principalmente essa troca, né, fazer esse trabalho local, mas também essa troca com outros lugares, mas principalmente com o Brasil, que é um país que sofreu também, viveu, né, a escravidão, na verdade, por um período bem longo, e que é o lugar que tem mais, na verdade, negros, né, tiveram mais número maior de escravos, seguido bem perto pelos Estados Unidos. E ele disse que na turma dele, ele perguntando sobre os alunos, se alguém falava português, se eles tinham informação sobre isso, e os alunos diziam que não, e ele perguntou, você sabia que o Brasil é o país que mais importou, na verdade, escravos, né? Enfim. And with all that being said, it's important that we understand that the root of these societies and these structures is racialized exploitation. Exploitation being the class aspect, the economics, and then the racialized aspect, where exploitation has always existed in the world, but race has been added to the equation by the European powers. So as a result of this, in places like Philadelphia, with half the population being African American, and also still kind of exploited from existing structures, you have people trying to be able to pick up the conversations that were already starting to be had at the end of the civil rights movement in America, where people were like, okay, we got voting rights, we got, civil rights by law, but what does that mean economically? What does that mean land-wise? What does that mean for freedom? And those are the conversations we have, and try to bring folks into work that brings that to the forefront. Então, ele está falando da importância de entender que essa, na verdade, estrutura, né, ela é baseada na exploração, né, na exploração tanto no sentido econômico, no sentido racial. Não, é que ele estava falando que é importante ter essas conversas sobre o capital racial, ou seja, racial capitalism, em que falamos sobre a forma que a exploração tem um lado de classe, mas também de raça. E ele deu um exemplo que aqui, por exemplo, em Filadélfia, bom, depois do movimento negro nos anos 60 e 70, tinha alguns avanços, algumas vitórias para mais direitos civis
tipo, em algumas formas, não? Mas ele pergunta, e ele diz que essa pergunta dentro das escolas é muito, muito importante. O que significa essas vitórias se ainda não temos uma igualdade econômica, se ainda não temos direito de terra, se não podemos ser dona da casa, se não podemos ter algumas outras coisas que seria um avanço, não somente para entrar no sistema, mas para realmente ter poder no sistema. E agora, eu não sei, parece que a câmera dele caiu. Eu estava com um problema de... Eu não... Tem algumas coisas que cortou, não sei se era por causa da questão da internet, mas estava falhando aqui para mim, por isso que essa outra parte... Ligar para ele? Sim, eu posso ligar. E talvez, então, Tamara, você quer falar mais? Eu? Do you want to say one other thing, because about the program of Black Lives Matter Week in Schools, because it looks like Ishkara. Well, there he is. Okay, perfect. I also want to say like one more thing, what he said. So the connection too is that racialized exploitation is a money-making business too, right? So because it's so much connected to money, like it's very important for us to remember that even how money systems are in the US, like 30-year mortgages, bankruptcy laws, those were all created during slavery. Right? They were created so that people, the idea of a mortgage or a loan on a body, the reason why we do 30-year mortgages is because that's how long people were expected to live before you paid off your debt for them, for that person. And also, like, we can't forget about the crash of cotton in 1830. That created like this idea for laws to be created to protect specifically planters and owners of plantations. Even the idea of breaking up banks from going from a one single bank entity to multiple banks that were difficult to control and manage definitely comes out of the fact that Southerners were exhausted of the bank being in the North, and they wanted their own bank, and they wanted a bank that was specifically for their needs as slavers. So I also think it's like a really important conversation because connections, and like for Black Lives Matter Week of Action, going back full circle, we are actually like that work is now, that information is now being given to students, right? That information is now being given to teachers so that they can have these robust conversations with their students. They can understand the connections between ethnic and African-American studies, that they can understand how we can go into issues of colorism, issues of ethnic racism, issues of what happens in indigenous populations. We see all over, especially across the Caribbean and any of the other islands, any sort of like place that was basically exploited by Europeans. And so we want to make sure that we actually have some information. This is a week and a month and a year where this information is shared so that we are informing people and letting them know where all this stuff comes from so that we're not always reinventing and repeating the wheel over and over and over again, like being in charge of our own history, our own stories, to make sure the truth is told and shared. Eu ouvi parte, não sei se teve algum problema no início, mas eu vi a parte do final, né, que ela está falando desse trabalho da semana de ação de Black Lives Matter nas escolas, onde eles, né, podem discutir de uma maneira mais profunda sobre essas questões, a questão da exploração e a questão do racismo, e onde eles acham que eles tomam, né, essa discussão como deles, né, como uma discussão que eles, na verdade, são os donos dessa discussão, porque essas questões, na verdade, são... não sei, eu não ouvi a parte.
Não, e no início, Tamara estava falando uma coisa muito importante que Ismael estava falando também, que um dos objetivos do Black Lives Matter nas escolas é passar essa informação, esse conhecimento, que desde o início da fundação dos Estados Unidos, a relação entre o capital financeiro e a escravidão existia. Ou seja, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você compra uma casa, hoje em dia, você faz com um empréstimo de 30 anos. Mas esse tipo de emprestimento tem raízes na escravidão, porque tinha um sistema, durante a época de escravidão, em que o dono do escravo faria um investimento, empréstimo, de 30 anos, de tipo um plano de seguro sobre o escravo. E era 30 anos, porque os 30 anos foi a expectativa da vida do escravo. Então, foi uma forma que o dono do escravo tentou garantir o investimento do escravo. Então, Tamara estava falando, e Ismael também estava falando que é importante no Black Lives Matter in Schools mostrar essa relação entre o capital financeiro e o sistema de escravidão, que existia hoje em dia em outras formas. I'll tell you. Can you hear us, Ish? Yes. Yes. You're up. Do you want to say a couple more things, and then we'll turn it over to Renato? I just, one last thing. Just the importance of these, kind of recognizing that these have been happening like this, you know what I mean? And we're at a point right now where we should be building bridges of solidarity with folks across the world on really educating ourselves about how the modern world was developed. And I think from there we will start to develop lessons and ideas about how to address our current situation. Paulo, você está no meio. Desculpa. Ele fala que é importante reconhecer, né, é fundamental nesse momento a gente criar pontes, né, pontes de solidariedade, né, para que a gente possa conversar entre nós sobre essas formas de exploração. E também ele falou que quando está criando esses pontos de solidariedade, é importante, quando temos as conversas entre as pessoas, por exemplo, do Brasil e os Estados Unidos, de notar como esse sistema de exploração do capital tem a ver com racismo. E tentar ter uma conversa internacional sobre isso, sobre as duas coisas. Então, vamos passar agora para Renato. So we give Renato some time to talk now, and I will try and translate to the best possible. Renato, por favor. Ok. Boa noite. Boa noite. Nice to meet you. I will speak in English, translate for Portuguese. I'm kidding. I speak Português. Falar do racismo no Brasil e Black Lives Matter, muito importante, porque nos últimos tempos o movimento tem sido internacional. É um movimento internacional, por razões diversas. E tem uma peculiaridade do racismo no Brasil, peculiar racism in Brazil, em relação, vou contar uma história rápida. Meu avô paterno, que nos anos 60, ele tinha um cargo na Light, que é uma empresa aqui no Brasil. E ele não se tornou o chefe geral dessa empresa, o supervisor, numa sucursal, por ser negro, obviamente, só que diziam para ele o seguinte: se esforce,
Ele chegava antes, saía depois, mas se tornou chefe. Nos Estados Unidos, provavelmente um outro homem negro teriam dito para ele: você não vai ser o chefe porque você é negro. Então, tem alguns elementos, né? O Brasil chegaram 55 milhões de pessoas escravizadas, Estados Unidos foi mais ou menos 500 mil que chegaram, e isso talvez dê um pouco de dimensão na história. Não quer dizer que seja melhor ou pior, pelo contrário, o racismo é igual no mundo inteiro e está associado à dominação, exploração e o capitalismo. Está associado a tudo isso. So Renato was saying about the ways in which there's these really important international connections that we need to draw. And he gave a couple of examples. On the one hand, he said that we need to remember that there were close to 50 to 60 million slaves in Brazil, and that legacy has had an enormous impact up until today. And he was talking about, for example, the story of the ways in which some of his ancestors were treated. Especially, he gave an example of the way in which, even though his grandfather was a boss of a company, which is very rare, given the Afro-Brazilian, he was still treated as like less of an employee, and given like all these other different ways in which he was supposed to act, that no one else had to actually live that same reality. Que a Valéria quiser, não sei se é uma coisa que eu esqueci, tô aqui. Posso falar um pouco o que ele estava falando? You said like in the 60s, his father was like has a supervised position in this company in Brazil, like energy company in Brazil, but he had to do more than the other employees. No, he was required to arrive early, to leave later. So he has this different treatment because he was black. And he's saying like in the United States, it will not happen like a black person being supervised just because of the black. A violência é a mesma, né? E somos irmãos da diáspora, fundamental. Que eu penso que e no Brasil, nos últimos tempos, o movimento negro no Brasil é muito atuante, talvez seja o movimento social mais atuante na história do Brasil, que tem feito sua participação desde o momento da escravidão no Brasil colônia, e os quilombos dos Palmares, os terreiros, as rodas de samba, são espaços que o movimento negro atua culturalmente. E é importante, nos últimos tempos, João Pedro, um menino de 14 anos, the boy, 14 years, foi morto pela polícia, e isso trouxe uma manifestação, Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, aqui. O movimento tem se articulado em relação à violência. A violência, uma das dimensões do racismo, aparece na violência policial, mas não é a única dimensão. Nesse sentido, tem uma agenda maior que a gente precisa enfrentar. Por favor. Easy. So a little bit, some of it cut out in the beginning, but a really important point was that in the Black movement of Brazil, there's a very important thing to note, that the movement is centered around violence, and especially police violence, but that there's so many other forms of violence against that we consider anti-Black violence that need to be confronted and that need to be placed in the center. And so he was giving an example too of a recent case where a young boy was assassinated, and how this by the police, and how this led to a major uprising. But he was also saying that as much as these moments are leading to these uprisings, we also have to be very attentive to and address these other forms of violence that are occurring on a regular basis, everyday basis. Como o racismo é uma agenda... por favor, please. I just want to add the beginning, because you say like the Black movement in Brazil is very atuante.
atuante. Active. Active, one of the most active movements in Brazil, and it happened since like when we in the period of slavery, where through like the quilombos and we call roda de samba. I don't know how to translate it, but and other expressions. O que eu acredito hoje, Ismael, Tamara, que eu acredito hoje é que nós precisamos de uma agenda internacional, porque o racismo está presente em todas as sociedades multirraciais, no mundo inteiro. A desigualdade racial, ela vem junto com o projeto do capitalismo. Eu acredito que a modernidade do Ocidente, ela só conseguiu se estruturar por conta do racismo. Esse projeto de desenvolvimento tem relação direta com o racismo. E eu acredito que esse nosso encontro, esse bate-papo, tem muito a ver com a possibilidade de estabelecer uma rede de enfrentamento do racismo a nível mundial, porque o racismo tem nível mundial. Nesse sentido, a queda das estátuas que ocorreram em algumas cidades, ela é muito importante porque ela representa um enfrentamento, um combate a símbolos que, de alguma forma, consagram o projeto do racismo. Então, pode... So Renato was also emphasizing and speaking to Ismael and Tamara that are involved in the movement, again, this need to have international networks established, particularly because, as has been pointed out, this connection between racial inequality, capitalism, that has existed since really the beginning of the Western modernity project. And he mentioned that like the Western modernity project doesn't get off the ground, doesn't work the way it does without this racism as a key bedrock of it. So again, like the ways in which this network is formed is important, but he was also saying that the significance of things like the tearing down of these statues of colonizers, these tearing down of statues in the United States and elsewhere of people that were directly involved in the slave trade or benefited from it, is really important, not only here, but abroad as well, because again, this is it's the world system that we're talking about here. Tem problema que o Brasil enfrentou, que foi, a gente pode chamar de etiqueta da democracia racial. Durante muito tempo, na história do Brasil, tinha uma ideia de que o Brasil era uma sociedade que o racismo não existia, que tinha uma integração, e isso foi o que o movimento negro, Black Movement Against, lutou contra justamente essa etiqueta, essa ideia de que a sociedade brasileira era diferente de todas as outras do mundo, por ser a única que não tinha racismo. Okay, so this is a really important part of the struggle in Brazil, that for a long time, and I would say up until today, there's this, we might call it a myth or a belief of that, translated would be like this etiquette of racial democracy, that Brazil was this place where racism didn't exist, and that integration had happened, and that there was this democracy that was working for everyone. And so the combating this type of ideology or mythology is really, really essential. Então, no momento, o movimento negro, que tem se articulado de várias maneiras, tem feito a sua pauta Vidas Negras Importam. E essa pauta envolve uma agenda que passa pela educação, passa pela saúde, passa pela cultura, passa por vários campos. Agora, a violência é essa ponta do iceberg, onde a gente tem atuado. É importante dizer que o Brasil, a população negra, é de aproximadamente 55% do Brasil inteiro. E isso é incrível, como tem uma subrepresentação em todos os espaços,
também, tem uma subrepresentação. Então, isso é uma peculiaridade. Então, eu acredito que manter esse movimento de pé, contínuo, é algo fundamental para a gente debater justiça social e a mudança de toda a sociedade. Eu acredito que acredito nisso. Believe it. So this is a point that Renato has said before, but he uses a very important metaphor here, that in Brazil, Afro-Brazilians account for the majority of the population, but they are completely underrepresented in all important institutions. And we can think of this not only from political institutions, but also cultural institutions as well, in a lot of different ways. And so one of the things he mentioned, and this I think is a powerful metaphor, is that violence against Afro-Brazilian is just like the tip of the iceberg. It's like the most visible thing, and that a lot of the issue is hidden below the surface. And so how to be below that tip and into this to uncover the rest of this is one of the key projects of education. Então, eu acredito que esse movimento, ele precisa, as reações vêm ao movimento, as reações tem um tipo de contra-ataque, né, que se organiza, ou seja, de alguma forma outros grupos acabam se organizando de modo contrário, alguma forma de resistência. Então, imagino que Black Lives Matter, a gente precisa, no Brasil, e acho que os Estados Unidos têm pensado a respeito disso, justamente quais são os próximos passos. A gente precisa aprofundar essa agenda, que é uma agenda que tem a ver com a transformação da sociedade como um todo. É uma discussão que a Coalizão Negra e outros grupos aqui no Brasil têm feito, que é uma frase, né, no justice, no silence, né, com silêncio não tem justiça, e também a ideia de que sem a democracia só é possível se a gente tiver a democracia como valor, se a gente superar o racismo. E com racismo não tem democracia possível. Isso tem que ser dito em alto bom som. Okay, so here, this is some important strategic tactical points that Renato is making, where he's saying that we need the Black Lives Matter movement internationally and within in these independent countries need to be thinking of the next steps, in particular because we have to be strategizing about what will be the counterattacks. And so we like how to anticipate the ways in which power will fight back and what they will do. And the other thing that he was saying that really needs to be emphasized is that this whole idea of democracy in a racialized, racist society is a total it doesn't exist. That we have to be very clear about saying that we cannot talk about democracy as long as we have this racialized, racist society functioning. Mm-hmm. How many times? Maybe you like one talvez mais comentário e depois abrimos para conversa. Okay. I'm nervous speaking English. Então, o que eu penso, a gente precisa, de alguma forma, manter o movimento vivo. É importante que, além das manifestações, que elas são fundamentais, porque elas, de alguma maneira, é a presença do povo na rua que faz muita diferença, é que a gente tem uma agenda propositiva que seja de caráter político. Isso que, de alguma forma, me preocupa. Ou seja, a gente precisa de um próximo passo. Eu acho que isso tem a ver com aquilo que a Tamara falou, que tem a ver com as escolas, que a gente tem tentado fazer no Brasil através de uma lei que obriga conteúdo de história e cultura africana e afro-brasileira. Então, acho que isso é uma coisa fundamental e precisa discutir uma coisa que no Brasil, por conta da democracia racial, a gente não conseguiu enfrentar, e até quero também depois ouvir vocês que pensam sobre isso, que tem a ver com o supremacismo branco, o privilégio branco também, como que medida, se a gente não consegue discutir com profundidade,
uma agenda política, a gente só faz pequenas reformas, que são pequenos reparos, mas não uma transformação estrutural, visto que o racismo é estrutural. Então, no meu entendimento, Black Lives Matter, a gente tem que combater o racismo no seu nível estrutural. E isso demanda um debate político maior, plural, e que envolva toda a sociedade. Okay, so I'll kind of start from the last comment and go backwards. But one of the things that Renato was saying is that because racism is a structural issue, we have to make sure that we address the structural causes, and that this is going to involve political education and political discussions that address various groups in the society and that involve various groups in the society. Also, one of the key points that he was making was that as important as the movements in the streets are right now, we also have to be thinking about how to advance or simultaneously be doing the work that goes beyond just the protests. So how to keep the pressure on in a variety of different fronts, in a variety of different ways, that will help us get to the root of this structural problem. That perhaps maybe one of the things we need to think about is whether or not the movements in the streets themselves are enough to get us to get to the structural root, or what are the other things that we need to do. And again, here, this is perhaps one of the roles of education. And so, muito bom. Então, a gente tem várias perguntas e eu queria dar um espaço para Ismael e Tamara responder algumas perguntas. E a gente vai traduzir. Então, Ismael and Tamara, do you want to respond to, there's a couple of questions. So why don't we start with one very practical question that someone asked if you could talk about some of the activities that you do with youth in the BLM movement, and then how you include perhaps different ethnic groups in those activities. Então, uma das perguntas que eles vão responder agora é tipo uma coisa bem prática de quais são algumas das atividades que Ismael e Tamara e outras faz no movimento nas escolas, e se tem, e como inclui outras pessoas de outras etnidades também. Want to start? I start. So what we started to do originally, when we started this work in 2017, it was really to kind of use the loophole that Philadelphia is one of the few cities that African American studies is a requirement for high school graduation. Now that sounds better than it really is. It's not always taught in the most robust at schools. Ever since the whole idea came to be from 1967, the curriculum department at our main school district office had been greatly gutted. Just recently, those things kind of returned. Val, você quer traduzir ou eu traduzo? Vai você agora, porque eu teve... Tá, então, Tamara estava falando que, em relação a essa questão, que quando começou o projeto de 2017, eles usaram uma lei que já existia no Filadélfia, que precisa da história negra nas escolas. Nas escolas secundárias. Secundárias, obrigado. Só que um problema é que a forma que estava praticando, dando aula sobre esse assunto foi muito ruim, muito péssimo. Então, foi importante de transformar o currículo nesse sentido. Por favor. So then we took the principals and a group of teachers kind of started to think about how can we use the principals to kind of create the curriculum. So the original iteration of the curriculum, we wanted to be K through 12. At this point, we weren't actually including higher ed, even though they were definitely involved in some of the planning and some of the stuff that happened during the week. And they were coming up with their own ideas for their higher ed classroom. But we were really focusing on K through 12 to give people something to something to do within their classroom.
So we decided to create lessons around the 13 Guiding Principles, around globalism, around that, and action. So like there were some schools that did teach-ins. Some of them did like die-ins. Some of them actually did writing prompts in their English and history classes around like what it meant to be policed and also like what that looked like for us too. Então, isso é uma coisa importante que eu queria clarificar, que Tamara estava falando, que eles usou essa semana para transformar totalmente o currículo. Ou seja, não só... Porque algumas pessoas estão perguntando, mas uma semana, um dia não dá certo, não? Mas o Tamara estava falando que usou essa oportunidade de criar uma currícula sobre uma semana para transformar o currículo total. E outra coisa que ela falou é que usou esses 3 escopos dos movimentos do Black Lives Matter para criar esse currículo, esse plano de estudo. E eles fizeram isso em várias formas, não somente com textos, não somente de forma tradicional, mas com essa ação direta, ou seja, eles fizeram manifestações usando os princípios em algumas escolas, em alguns outros contextos, não somente na escola secundária, mas também na escola primária. E, eventualmente, chegou na universidade também. Não sei se, você queria falar outra coisa. Não, só aqui no início que ela falou que eles começaram esse processo a partir de uma conversa, né, com os diretores de escolas e professores e com os pais e comunidade local. Eu só não entendi. Em high school, elementary school? Ensino médio. Ensino no high school, então. Tá, só perdi essa parte aí. And then after that, we started dealing with the pushback. So it was definitely a lot of pushback and anger. Some schools received death threats. We definitely were on the news as being against police and all the things that come with when you're trying to push the envelope. We also got very little support from like the school district and from our local teachers union. So that made it very much a grassroots organization. Like these teachers were committed to doing this work with some parents and higher ed individuals in order for it to get into the schools. But something that we quickly realized as we start to do this work, and something that continues to kind of sometimes be an issue, is we are still trying to work out early childhood, like a curriculum that really addresses early childhood. A person now in the National Black Lives Matter Network is actually working on that because that is like something that we want to be able to have. We also realize that it continues to be, so the first year we did it, I wanted to make, go ahead. Val, você quer começar? Não, vai você, por favor. Tá, então ela estava falando que depois começou o processo de fazer essas atividades nas escolas, recebeu muito... Val, você pode botar no mute. Recebeu muito ameaças. As pessoas... Recebeu ameaças de morte. As pessoas falando que ela estava contra a polícia. E também recebeu muito pouco apoio da administração das escolas. E pouco apoio também do sindicato dos docentes no Filadélfia. Então, realmente foi um movimento popular nesse sentido, porque não estava recebendo apoio formal, então tinha que organizar fora das instituições mais poderosas, mais importantes. E no final ela fala uma outra coisa que até hoje está tentando pensar como trabalhar sobre esses assuntos com os pequenininhos, não? Com os menores. Não sei se Val, você quer falar outra coisa. Não, acho que era isso. Tá certo. And
And we had to also make FAQs for the teachers, a frequently asked question sheet, to basically deal with blowback from principals and from parents. Like, there was actually a school that I will leave unnamed that wanted to have an All Lives Matter day because of the encounter to the Black Lives Matter Week of Action. We also, on top of curriculum development and going into the schools as much as we could, we also partnered this with robust community programs. So that means that we had panels, we had screenings of 13th, we had conversations that included teens and other generations. That's something that we do. That is something that gets bigger and bigger and bigger as the years progress. That for 5 days, there is something happening either at a school or a community center or at a restaurant or at a theater. We've included the arts into this too, because we know that this also permeates our artist community. So we also have been making sure those things happen too. For example, one time we had a panel. Então, ela falou que uma coisa importante era que tinha que educar também, ou dar, ou formar, não sei, os docentes, os outros docentes também. Não somente trabalhar com os alunos, mas também tentar começar um programa de educação com os próprios docentes e também os pais dos alunos. E isso foi fundamental, porque também estava recebendo muita resistência dos pais. Por exemplo, alguns pais queriam, depois sabendo sobre isso, queria fazer uma coisa tipo, mas não é Black Lives Matter, All Lives Matter. Tipo, todas as vidas são importantes, não somente os negros. Os pais que estavam querendo criticar o movimento, estavam falando coisas assim. Outra coisa que ela falou, que foi muito importante, é que as atividades não acontecem somente nas escolas. Que eles fazem atividades nas comunidades das escolas também. E faz aulas e faz atividades nos restaurantes, teatro, lugares em comum, e porque é importante envolver toda a comunidade e não somente a escola. E outra coisa também importante que ela falou, acho que elas faziam essas conversas também sobre a questão intergeracionais, né, como os adolescentes, não somente os adolescentes, mas também pessoas, outras gerações. E que isso se dava através de painéis e conversas frequentes, grupo de perguntas frequentes, né, que era realizado com os professores e também os pais. Ismael or Tamara, do you want to add anything else to this question, and then maybe Renato talks and we take another question? You take another question. Okay. Renato, você queria dizer algo sobre o que você ouviu, ou então a gente respondemos outra pergunta? Pode ser a próxima. Ela respondeu que ela falou assim, tem feito atividades de comunidade, em preschool, elementary school, community, respondeu. Bom. Good. Pode ir. Ok. Então, sorry. Do you want to address maybe a couple of these questions together? So one question, for example, is how we move beyond just 1 week and whether or not 1 week is sufficient. And it seems to say obviously not, but maybe talk about how you move beyond the 1 week. And then also address perhaps this question about how you transform the school to really go against racism in favor of, well, just against racism in order to recognize and bring together a healthier environment for Black communities overall. So maybe address those two questions at the same time. I don't know if that's possible. Ish, you want to try that? Yeah, well, first, definitely the week is not long enough, and it wasn't meant to be. We just thought it was important. We were actually inspired by a day of action
from in Seattle, where a person was told not to wear a Black Lives Matter shirt, and folks got upset about that because you know, they called the authorities and everything. So as a result, the teacher association there all agreed to get all the teachers to wear the Black Lives Matter shirt on the same day. And so when we saw that in Philadelphia, that inspired us to be like, how can we do to support? And like Tamara was talking earlier, that led us looking at the 13 principles and turning it into a week-long kind of focus on Black Lives Matter Week. And I need to emphasize that the first week, we actually even made sure or certain that the week was outside of Black History Month, because we didn't want folks to conflate the two. So in America, you have these structures. I'm sorry. Não, thank you. Vale, eu posso começar? Você me ajuda? Que tal? Você quer começar? Tá. E ali, então, sobre a pergunta sobre se uma semana é suficiente, ele estava falando que obviamente que não. E ele contou um pouco da história de como esse movimento iniciou. E como iniciou foi algumas pessoas na cidade de Seattle foi punido por usar uma camisa que se chama que escreve Black Lives Matter. E num ato de solidariedade, eles decidiram de tentar programa um currículo de educação por uma semana. Só que ele falou também que como a necessidade de transformar todo o currículo e não somente concentrar numa semana só, e ele começou a falar um pouco sobre como isso está sendo feito. Eu não sei se Val, você quer. Yeah, so as a result, even before we did Black Lives Matter Week for the first time in 2017, the Racial Justice Organizing Committee, we actually did kind of year-long type of activities around different issues around racial justice, from talks surrounding, you know, demands for more Black educators, to just having book clubs and reading discussions to kind of bring this issue to the forefront. And it's just very important. Bom, então, ele continua, desculpa. Do you want to finish that statement? Sorry, I cut you off. Porque tá falhando também. Oh, no, I was just to say that it's important to understand that everybody involved in this work, like who do this planning, all these ideas are coming out of the need to address all these type of issues that we have been discussing today. That's my last bit. Não, ele estava falando que antes de criar, né, essa semana de ação, a ação do Black Lives Matter na escola, eles fizeram um dia, né, de discussão, o Comitê de Justiça Social criou um dia de discussão para falar sobre a questão do racismo, né, sobre o dia inteiro, antes de desenvolver essa semana de ação. E eu só queria falar uma coisa, que ele estava falando que esse trabalho surgiu a partir, né, desse evento que eles participaram, que foi um dia de ação, né, que aconteceu em Seattle, uma ação do Black Lives Matter em Seattle, porque uma pessoa estava de camiseta, né, com o Black Lives Matter, ela sofreu punição, e aí o professor já concluiu, né, falando que várias pessoas apoiaram, e a partir daí outros lugares começaram a pensar trabalho. Filadélfia criou essa semana da E outra coisa para notar, que ele falou que é importante, que eles decidiram fazer isso não no mês do História Negra, tem um Black History Month here, que eles decidiram fazer isso não nesse mês, para mostrar que isso foi um movimento diferente, e foi um movimento baseado nesses 13 princípios do movimento do Black Lives. E ele falou uma coisa também, que para formar as pessoas para fazer essas atividades,
eles criaram grupos de estudos fora da escola, para ler livros juntos, para ter conversas juntos, e para dar uma educação para eles próprios, fora da escola. E uma das demandas também desse movimento, e não somente transformar o currículo e a pedagogia, mas também de ter mais professores, mais estudantes negros, dando aula. Porque um grande problema aqui na cidade de Filadélfia, que somos uma cidade que a maioria da população é negro, mas a maioria da população do corpo docente é branco. Então, eles estão pensando sempre como ter um movimento para ter mais professores docentes negros dando aula. I was just saying that one of the things you're mentioning too is this importance of having more Black teachers in classrooms, especially in a city like Philadelphia, where you have the majority of the population is Black, but the majority of the teaching body is white. And so, like, one of the things you guys are always fighting for and pushing for is like how to have more Black folks teaching in the schools in which students are studying. Yeah, and so the second year that after the first year we did Black Lives Matter Week just in Philadelphia, it was actually picked up by many cities and became national. So during that second year, that national year, we developed demands along with the week. So during the first week, we did not have demands. So the first 3 demands that we had were demand for recruitment and retainment of Black educators, anti-racist training or the adoption of ethnic studies or African-American studies as required courses in the district, and also restorative justice. As time went on and the second year was national, we actually added fund counselors, not cops. So as you can tell, like, these conversations were happening before this current moment. And now, like we've been discussing, we're trying to take that conversation to the next level, hopefully make it this year, a year of Black Lives, right? But like, we recognize that this conversation this is only the tip of the iceberg right here. And we can't even get to the roots of even starting a real conversation until we deal with these other surface issues that allows us to actually get into the dialogue that we need to get into. Então, Val, você me ajuda em algum momento, mas ele falou uma coisa que notável, que primeiro começou em Filadélfia, mas depois do primeiro ano espalhou para todo o país. Ou seja, agora tem várias cidades usando o modelo criado aqui em Filadélfia para transformar os currículos e oferecer outras oportunidades de aprendizagem. E outra coisa que ele falou, que eles começou a exigir algumas coisas, fazer demandas. E ele notou 3 no início, que são fundamentais. Primeiro, ter mais educadores negros e negras nas escolas. Segundo, criar cursos sobre os estudos afro e estudos étnicos. Terceiro, justiça restaurativa. Justiça restaurativa. Restaurativa. E outra que agora está muito... tem muita gente falando que tirar a polícia das escolas e tirar o dinheiro que vai para as polícias e usar esse dinheiro para pagar as pessoas dentro das escolas, os docentes, mas também os serviços sociais, as outras pessoas que trabalham com os alunos. E por que estamos gastando tanto dinheiro com a polícia que mata, que estão assassinando pessoas, e vamos tirar esse dinheiro da polícia e usar esse dinheiro para ajudar as pessoas que trabalham nessa escola. Yes. And so during the week, one of the things that we purposely do is center Black voices. So we now have a national steering committee for the whole week. And on that national steering committee, only Black people are allowed to be on it. And the purpose isn't to exclude people. The purpose is to make sure that the week is handled with fidelity at different localities and really shape the agenda for the week for the national. But at the same time, this also brings up other things. So like when I brought up the demands, this has led to victories that we can point to that we have achieved, whether that would be
having teacher demographic statistics put on the school district website, whether that would be actually meeting with the school district about potentially having the Black Lives Matter curriculum embedded within the school district overall, and then also in the sense of being able to advocate for counselors, fund counselors, not cops right now, in this pivotal moment where people are calling for defunding the police. You know, that was already on their agenda a couple of years before, you know, folks started talking about it now. Então, Ismael está falando uma coisa bem interessante de pensar, que como agora, nesse momento, tem muitas demandas, muitas pessoas exigindo várias coisas, tipo, não dar dinheiro para a polícia, ter mais pessoas negras e negras nas escolas. É importante notar que eles começaram a fazer essa luta, fazer essas demandas muitos anos atrás. Ou seja, agora, quando tem esses movimentos, esse movimento tem mais força, porque o movimento já estava começando, não sei, 3, 4 anos atrás. Isso faz muita diferença. E ele falou que teve várias vitórias, porque era uma cultivação desse movimento, não somente agora que as coisas estão acontecendo. So I was thinking maybe we could let Renato offer some comments, and then we wrap things up. I just want to say one more thing really quick. Could I say one thing? And also, too, it's really important to know that we've also developed anti-racist training, which is at the core of like kind of all of like this new work. Like you can't create anti-racist spaces if people don't know the definitions of racism and all the things that go with that. So we have an anti-racist training. We have actually done parts of it with the district. So we've already done for some teachers in some schools before, of course, this whole thing like push came about. And we've also done it outside of the city in Baltimore and at universities. So I think it's like really important. Really, I wanted to highlight that Philadelphia, you know, took that demand and really spent like 6 to 7 months to kind of really a year to kind of dig into like what could that look like. And we're still constantly revamping and changing and evolving as the work continues. But I think that that's important to look at. Val, você queria falar? Eu traduzo e você ajuda? Tamara, não, eu posso falar que eles criaram, estou ouvindo eco. Não, eu posso falar. Tamara estava falando sobre o grupo de que eles criaram de formação de combate ao racismo, né? Que ele acontece com professores do distrito, né? Escolares de Filadélfia, mas também acontece em outras cidades, como Baltimore, acontece também em algumas universidades, e que ela quer enfatizar isso, né? Como que Filadélfia tomou isso, e que é um trabalho assim cotidiano, né, que acontece todos os dias, além dessa semana de ação do Black Lives Matter. E só para adicionar uma coisa rápida, que Tamara falou, que é importante notar que para lutar contra racismo tem que ter algumas pessoas que sabem o que significa racismo. Então, muito do treinamento, muito da formação começa assim, de falar que é racismo, porque mesmo somos docentes, professores, tem muita gente que não tem uma análise profunda sobre o racismo próprio. Então, uma das coisas que eles fazem é criar oportunidades para estudar sobre o racismo mesmo. Então, Renato, você gostaria de oferecer alguns comentários e aí terminamos? Primeiro dizer que gostei muito, thank you very much, muito obrigado. E que o Brasil, um movimento negro, tem feito muitas coisas, dentre elas as cotas raciais em 2004, na UERJ, e depois, anos depois, as cotas raciais se tornaram legalmente legais no Brasil inteiro, no Supremo Tribunal Federal. E o passo seguinte foi justamente pensar como é que o currículo ele se torna mais enegrecido, como o currículo ele traz essa demanda. E esse esforço tem sido feito há muito tempo. O que talvez a gente tenha é uma baixa visibilidade para o movimento, para os movimentos negros no Brasil. A visibilidade tem aumentado, mas é
é um movimento volumoso, a gente pode dizer, e que tem também modificado a própria universidade, porque a presença dos jovens negros dentro da universidade ela traz uma nova pauta, uma pauta que ela obriga as professoras, os professores, a repensarem um currículo branco, um currículo que exclui tudo que não é negro. Então, isso tem sido feito com muita intensidade e está se arrumando, tem se arrumado. Renato is saying one of the important things that happened in the movement in Brazil was that beginning in 2004, you had racial quotas for universities established. So this opened up an enormous amount of access to Brazilian public universities that previously had been denied to a lot of different people, Afro-Brazilians. And that once you had the quotas established, that allowed more Afro-Brazilians to enter into the institutions. And then the fight became, how do we change the curriculum to work with these new students, right? And one of the things that he said is that the Black movement has become so much more visible and so much more powerful over the years, especially in universities, the University of Rio, which is partially hosting this. One of the things that he said is that as you get more Afro-Brazilians into the university system for this fight, they start to transform the universities. And so it's these Afro-Brazilian students that are really putting pressure on administration, really putting pressure on professors to say like, hey, we're here and we want transformation and we are going to demand it in this way. So, eu vou ser Renato. Então, eu acho que esse momento muito oportuno para que essa agenda ela seja mais intensificada, assim como nos Estados Unidos, no Brasil, é uma agenda que é dentro da escola, mas eu penso que tem uma outra agenda que tem a ver com um debate que tem sido feito por alguns parlamentares no Brasil, que é formação antirracista para a polícia. Ou seja, por dentro da estrutura, ou seja, como é que a gente, né, faz uma formação, curso para os policiais, que eles possam debater na sua formação as relações raciais. Então tem um debate mais recente, que vai no Rio de Janeiro ser votado, uma parlamentar tem colocado isso, que é uma pauta, movimento negro há muito tempo, muito antiga, mais de uns 30 anos, pelo menos, eu era criança, e eu ouvia isso, que a gente precisa conversar com a polícia, porque tem muitos policiais negros, né, policiais brancos, tem policial, e como é que a polícia ela é repensada por dentro, né, de que maneira a gente pode repensar a polícia, que é uma área que a gente não tem atuado, assim, não consegue chegar. Então, com uma lei, essa é uma coisa, a gente pode talvez começar a discutir isso lá dentro. Então, uma lei que tá para ser votada no Rio de Janeiro. Não sei quando será, mas já tem um projeto de lei. So Renato was saying that over time, the movement has intensified in the schools, but also that the movement has spread to other sectors of society. And so today, for example, for 30 years, there's been attempts to change and reform the police because the police, for example, in Rio de Janeiro are extremely racist, right? So one of the things now is you see an intensification of the struggle to transform what policing means. Is there a way to train an anti-racist police force? Is there a way to do different things centering on the police? And that's a way, and this is something that is more recently being developed, even though there's been attempts over 30 years to try and change that. This is becoming particularly intense over the last several years. Yeah, and just a second, you're saying like they are talking, and I think in a representative house about the lay to make required to the police force has formation about racism. Right. E você, Renato? Tem uma coisa interessante que no Rio de Janeiro, o escudo da polícia, o escudo da polícia, cop symbol, é cana-de-açúcar e café,
que eram os produtos que os donos, né, as pessoas que escravizavam outras tinham. Então, a polícia no Brasil, no Rio de Janeiro, que é a primeira polícia do Brasil, ela nasceu no século XIX, em 1808, a partir de 1808, começa, né, a ter uma formação de polícia, e ela nasceu para proteger as sinhás e os senhores e capturar pessoas negras escravizadas. Então, a história da polícia, ela já dá uma dimensão, a história da polícia no Brasil, no Rio de Janeiro. O Rio era a capital do Brasil, era a capital da colônia, e nasce com essa vocação, tanto que os símbolos são os produtos que o Brasil exportava. Quem trabalhava nessa terra eram pessoas escravizadas, então era cana-de-açúcar, era café, algo assim que não é pouca coisa para a gente entender. Então, acho que assim, eu até fico pensando em que medida a gente precisa até discutir os próprios símbolos, como a gente tem discutido isso no mundo inteiro, pela queda das estátuas. No Brasil, em relação à polícia, eu hoje debateria o seguinte: a mudança do próprio escudo. A gente tem que manter o escudo, não tem que manter esse escudo da polícia, no caso do Rio de Janeiro. Ok. Renato, você pode desligar o WhatsApp? Eu acho que está ouvindo um barulho. É aqui? Obrigadão. Acho que sim, não sei. Pode ser, que eu esqueci aqui. Tá bombando, tem todo mundo querendo falar contigo. Não. Então, so Renato was talking about some really interesting things here in regards to the police, which I think we share, again, we can compare here in important ways. He started off by saying that two of the symbols that the police force uses in their symbolism is sugarcane and coffee. And that's just really wild, because sugarcane and coffee were two of the main products, as we know, that slavery was used to produce. And then he used that to go into the point that in 1808, you have the formation of the first official police force. So again, we see this comparison in the 1800s in the United States too, where you get the police force that becomes institutionalized. And they serve basically the same purposes, which is to protect the slave owners, to protect private property, and to capture runaway slaves. So again, we see these similar comparisons in the origins of the police forces that both countries have these roots with. And so Renato was saying that these battles for abolition and are both, we need to attack both these symbols, like this absurd coffee and sugarcane symbolism, but also to really recognize some of the roots of why these institutions exist in the first place. Ok. Então, é um pouco esse debate que eu acredito que a gente precisa fazer, que tem a ver com uma modificação. Eu acredito que quando a sociedade, ou seja, o poder público, se interessar por esse debate, ele vai pensar numa reforma plena das instituições. Isso é necessário. Agora, é muito difícil, não é uma batalha simples. Agora, hoje no Rio, eu não tenho dúvida, tem muitos casos de violência policial, e essa pauta deve ser colocada diretamente em relação à segurança. Inclusive, o Supremo Tribunal proibiu que a polícia, durante esse momento de pandemia, né, um semi-lockdown, que tivesse incursões nas favelas. Então, isso é uma coisa que hoje é uma regra. Não pode acontecer incursões. Se ocorrer, o governo estadual vai ser responsabilizado. E é um debate para a gente fazer que é muito necessário. Então, eu acredito que hoje uma das pautas do movimento negro é discutir segurança pública, junto com educação, junto com saúde e junto com renda, com produção de renda. Então, acho que essas coisas saúde, educação, health, education, segurança, justiça. Então, são pautas que eu acredito que o movimento negro, o Black Lives Matter, tem muito a ver com isso, ou seja, essas coisas todas juntas, em rede, não estão separadas, no meu entendimento, estão em rede. So Renato was saying that of the importance of the Black Lives Matter movement, both in the US and Brazil and other places, to really bring together, intersect these connections between health,
economic justice, education, and public security, and what that means, public security. And he was giving some examples of the ways in which the movement today in Brazil has been able to have these different victories around, for example, public security, and what the police can and can't do inside the favelas, where they often kill with impunity. And so there was a case here during the COVID pandemic where the Supreme Court of Brazil has said you can't enter anymore into the favelas, and if you do, then there will be some sort of consequences. Acho que seria legal se terminamos e se fechamos agora. So we will close up now, and I just wanted to thank everyone so much for all of the thoughts and all the work. E eu queria agradecer todo mundo aqui para tanto trabalho, tanta força que está acontecendo há muitos anos e que continua. E realmente não é fácil fazer intercâmbio assim, particularmente na tecnologia. So it's really difficult to do an encounter like this and to try and exchange ideas across technology and in different languages. But I really appreciate what everyone did, and what you offered was super helpful. Queria dizer que também que Renato falou que como podemos trocar contatos e manter contatos. So one of the questions to think about is how can we stay in contact, and how can we build these networks that have been spoken of. So I think it's really important that afterwards we keep these conversations going, and I would be happy to play a role in lifting these voices, given that I have this connection, and Lápis, the group that I coordinate, would also love to do that. So, então, estava falando que a gente vai trocar contatos, e realmente eu posso tentar o maior força possível manter essa conversa entre os dois países nesse sentido, e voltar na mesa essas questões e tentar abrir espaços para esse tipo de debates. E eu sei que Walter também, e o grupo de NET é um grande amigo nesse processo. So thank you so much, everyone. I really appreciate your patience. Valéria, muito obrigado. Thank you so much for your help. Tamara and Ismael, I hope to see you soon. And thank you so much, everyone. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.